No segundo vídeo tutorial do Microsoft Excel 2010, vamos abrir o Excel para começarmos a trabalhar. O Microsoft Excel possui sua interface ou sua tela baseado em tabela, né? Temos as colunas e as linhas. Como dissemos, as letras representam os cabeçalhos de colunas e os números cabeçalho de linhas. Observem vocês que isso aqui constitui uma pasta de trabalho. Esta pasta de trabalho contém planilha 1, planilha 2 e planilha 3. Se eu quiser, eu posso fechar o programa no X, ou aqui embaixo posso fechar a minha pasta de trabalho. Quando eu fecho minha pasta de trabalho, se eu tiver digitado alguma coisa ou tentado editar alguma coisa, o programa vai perguntar se eu desejo salvar as alterações feitas. Neste caso, não. O programa continua aberto, porém sem pasta de trabalho em branco. Para criar uma nova pasta, temos o botão novo, ou observem vocês, a tecla de atalho Ctrl O, que serve para criar um novo documento ou uma nova pasta de trabalho. Eu posso clicar ou usar a tecla de atalho Ctrl mais a letra O. Aparecerá a pasta de trabalho número 2. Eu posso também utilizar a tecla de atalho Ctrl mais F4 para fechar a pasta de trabalho. Ctrl mais a letra O para novo documento ou nova pasta de trabalho. Para fechar a pasta 3, podemos vir aqui em Arquivo e escolher a opção Fechar. Observe que ele fechará apenas a pasta de trabalho atual. Se eu clicar em Arquivo, Novo, depois Pasta de trabalho em branco, Criar, aparecerá uma pasta em branco. Na nossa pasta, nós temos 3 planilhas. Se quisermos, podemos acrescentar mais planilhas à nossa pasta de trabalho. Ou, se quisermos, podemos excluir pastas de trabalho. Lembrando que quando excluímos pastas de trabalho, o conteúdo dela também será perdido. Vamos fechar a pasta de trabalho usando Ctrl F4. Como eu inseri novas planilhas e excluir, ele pergunta se quero salvar. Clico em não salvar. Nova pasta de trabalho. Cada pasta de trabalho possui no mínimo 3 planilhas. Se eu quiser, eu posso verificar a quantidade de linhas usando a tecla Ctrl e dando um toque na seta de navegação para baixo. Ele irá para a última linha da planilha. Observem que o programa nesta planilha tem 1.048.576 linhas. Para verificarmos a coluna, Ctrl navegação para a direita. Como a organização das colunas encontra-se feito através da ordem alfabética, nós temos uma sequência XFD. Significa que após o alfabeto normal, depois da letra Z, A, C e assim por diante, até chegar a essa sequência. Para verificarmos o número real de linhas e colunas, neste local, quando colocamos o apontador toma o formato de seleção. Para clicar e selecionar, nós observamos na caixa de nome 1.048.576 linhas por 16.384 colunas. Esse é o número real de cada planilha. Se eu fizer isso na próxima planilha, verificaremos a mesma quantidade. E assim sucessivamente. Ou seja, é um espaço quase que infinito de conteúdo. Isso porque o Microsoft Excel também pode ser utilizado como um banco de dados simples, que veremos em outras oportunidades. Continuando o conteúdo do Microsoft Excel, nós podemos selecionar com este formato de apontador. Quando clicamos, seguramos e arrastamos, podemos selecionar o intervalo que desejarmos.
O que significa intervalo? Significa que eu iniciarei a seleção de um ponto inicial, no caso B3, o nome da célula exibido na caixa de nome, até D6, que é a coluna, o encontro da coluna com a linha 6, da coluna D com a linha 6. Cada célula contém um nome de acordo com o encontro da coluna e da linha, formando a célula D5, D6, E5, E6 e assim sucessivamente. Se eu quiser aumentar uma coluna, observe que o formato já é diferente. Quando colocamos entre uma coluna e outra, o apontador tomará esse formato. Clicando e arrastando, eu posso aumentar ou diminuir. Da mesma forma com as linhas, colocando entre um número e outro, clicando e arrastando, para baixo aumenta, para cima diminui. Para baixo aumenta, para cima diminui. Devemos tomar o cuidado quando quisermos aumentar uma coluna ou uma linha, observar o formato do apontador. Desta forma, eu aumento ou diminuo. Quando precisamos digitar, basta digitar o que se deseja, usar navegação ou a tecla Enter. Quando digitamos o nome, observem que a coluna ficará pequena. Para isso que eu posso ajustar o tamanho, aumentando o tamanho da coluna somente até o necessário, até o nome que desejarmos. Se alguma coisa ficar errado no nome, clicamos sobre ele e usamos a tecla F2 para corrigir. Usamos as setas de navegação, corrigimos o que desejarmos e usamos Enter.